Bom, a gente vai falar do Vasco, hein, gente? O jovem Ryan, de novo se destacando pelo Vasco da Gama. É um jogadorzaço, o Ryan. É o típico jogador que, se o cara tá fazendo tanto gol, sendo tão decisivo num time que tá numa situação delicada, imagina esse moleque em outros grandes clubes aí, que hoje tem elencos absurdos, como Palmeiras, Flamengo, o quanto ele não faria, pô. Eu fico me perguntando isso. Tá sendo muito decisivo. Só se falava em Verratti. É o Verratti. Às vezes, talvez, vamos contar com o Felipe Coutinho. Meu irmão, chegou o moleque, o Ryan sendo decisivo, sendo a referência de ataque do Vasco, sendo muito elogiado, inclusive, pelo Fernando Diniz, tá? Que disse que o garoto tem nível para se tornar jogador de seleção brasileira. Mauro César Pereira, um Vasco que vence o Fluminense, um Vasco que se isolou de vez ali da zona do rebaixamento, que era um medo, né, do clube, da diretoria. Fernando Diniz, Mauro, funcionou então no cargo? Fernando Diniz, depois de um tempo aí, fazendo alguns trabalhos questionáveis, dessa vez faz um bom trabalho no Vasco. E outra, dizendo que Ryan é jogador de nível para a seleção brasileira. Você concorda, Mauro, esse moleque que está sendo tão decisivo aí no Vasco? É um pouco precoce isso, né? Acho que ainda é cedo para esse tipo de pensamento. O Ryan é jovem, ele agora que está conseguindo engrenar. O Verratti ficou no banco ontem de novo, não faz gol, acho que é 7, 8 partidas, e o Ryan que tem sido decisivo. O time joga muito mais em função do Ryan, da sua velocidade, poder de decisão. O Vasco é um dos melhores times do segundo turno, né? Acho que está atrás só de Flamengo e Palmeiras, se não estou enganado. Ele tem uma das melhores campanhas. Palmeiras e Flamengo. No segundo turno ele tem Palmeiras e Flamengo 8 vitórias, ele tem 7. Tá bem, muito bom. É um bom momento de trabalho do Fernando Diniz, mas é um bom momento esse recorte, né? Teve um momento anterior que não era muito bom, a partir do jogo contra o Flamengo começou a mudar. E acho que, para ter uma avaliação mais completa, ver a conclusão do campeonato. O Vasco, nesse momento, ele sonha com a vaga da Libertadores. O rebaixamento ficou para trás. Pelo menos nesse momento não se pensa nisso. E ontem, vitória justa contra um Fluminense um pouco confuso. Do Maracanã, com ampla maioria da torcida do Vasco, mais de 53 mil pessoas. O mando era do Vasco, e a torcida do Vasco muito mais numerosa que a do Fluminense. Uma noite importante para o Vasco nessa tentativa de se estabelecer. A grande questão que eu penso do Vasco, eu falo do Corinthians, vou falar do Vasco também, é que contratou o Felipe Coutinho, o Robert Renan, o Matheus França veio agora emprestado, né? Aí você vê lá a SAF em recuperação judicial, não paga o Valdir faz um depoimento emocionado, outros credores também que não recebem, aí disse lá que o deságio de 92%. Isso não pode ser ignorado, gente, não dá. Você tem dinheiro para contratar jogador, monta um time melhor, mas você não paga quem deve. Realmente isso, por uma questão de justiça, se a gente fala tanto aqui do Corinthians, de outros times, tem que falar do Vasco também. E o Vasco é SAF. De novo, é um mundo maravilhoso das SAFs, né? Eu acho que virou SAF, está tudo resolvido. Olha a situação, né? Agora em campo a torcida está feliz, só que eu não sei qual é a estrutura que o Vasco tem. Acho que não tem nenhuma, né? Para longo prazo manter time, ter condições de melhorar nessa situação que ele vive fora de campo. Em campo agora, momento bom, o Fernando Diniz está conseguindo arrumar a equipe, potencializou esse garoto, está indo muito bem. O Nuno foi um achado do Nuno Moreira, que fez o segundo gol, já vem jogando bem há algum tempo, mesmo antes da chegada do técnico. E o Vasco agora tem sonhos mais compatíveis com a sua grandeza, embora o momento seja de crise administrativa de novo, mesmo sendo SAF. Vamp, você mesmo chamou atenção, né, para essa campanha do Vasco, e inclusive o número de gols. O Vasco faz muito gol desde que o Fernando Diniz chegou, né? Então, eu acho legal porque é uma volta por cima do Fernando Diniz, porque ele vence a Libertadores pelo Fluminense. Depois ele cai, não vai bem em outras oportunidades, não passa a ser tão procurado, né, por outros clubes, porque o Fernando Diniz, ele é assim, ele faz grandes trabalhos, mas às vezes ele faz trabalhos péssimos, como foi na seleção brasileira. Ele teve uma grande chance, ganhou a Libertadores, se tornou técnico da seleção brasileira junto com o Fluminense, aí ele vai péssimo no Fluminense depois disso e péssimo na seleção brasileira. Eu fico meio na dúvida, Vamp. Você como ex-jogador, o que se esperar do Fernando Diniz? É um baita treinador? É um treinador médio ou é um treinador ruim?
Eu não sei, porque são tantos trabalhos assim, com oscilação. Ruim eu acho que não dá para dizer, né? O cara conseguiu levar o São Paulo quase a um título brasileiro com um time muito mais fraco. O cara foi campeão de uma Libertadores com o Fluminense, que foi a maior surpresa da Libertadores nos últimos anos. Ninguém imaginava ganhar uma Libertadores. Mas e aí, Vamp, qual é o tamanho da distância do Fernando Diniz para os grandes treinadores, como Abel Ferreira, por exemplo, e até mesmo o Felipe Luiz hoje, no futebol brasileiro? Você vê que ele já tem uma Libertadores no seu currículo, né? Tá numa semifinal de Copa do Brasil, coisa que ele ainda não tá. Dentro da tabela da competição, o Vasco ultrapassa São Paulo, Red Bull Bragantino, Corinthians, Grêmio, à frente do Internacional, Atlético Mineiro. Quando a gente começou a competição, botava o Vasco atrás dessas equipes, né, na pontuação, né? A gente não contava que o Mirassol ia estar tão bem, né? O Vasco dá um pulo grande, o Fluminense tem um jogo a menos, né? O Diniz, o Rian, ele já é jogador de seleção, não é que ele tem que ir para a seleção, não, ele era para estar disputando agora no Mundial Sub-20, não foi liberado. Ele já é jogador de seleção de base, né? Quando ele fala assim, é para a seleção descer para a principal. Mas é um Vasco alítico, que para mim ali, ó, a depender de títulos de Sul-Americana, o Atlético está lá embaixo, o Flamengo e Palmeiras sendo campeão, abre mais uma vaga, né? Ele está ali na 8ª colocação, acho muito difícil ele ultrapassar Bahia e Botafogo. A diferença hoje de ponto é de 7 pontos. São 3 rodadas que essas equipes não têm que vencer e o Vasco vencer 3. Acho que a pontuação é ali para 10ª, 9ª colocação. Ele tem que brigar ali pela 8ª, 7ª mesmo, onde ele está, para ver se abre mais uma vaga para ele pelo menos ir para uma pré-Libertadores. Agora, já dá para dizer que é um grande trabalho, Vamp? Pegando, para mim já é um grande trabalho, porque quando eu estava observando, ele pega o Vasco está dentro da zona de rebaixamento. O Diniz, quando entra, que o Pedrinho contrata ele, o Vasco estava na zona de rebaixamento. Hoje o Vasco está bem distante e não olha mais para a zona de rebaixamento. Então, se eu chego num clube, pego ele entre os 4 piores, e hoje eu estou na 8ª colocação, é um bom trabalho, sim. Bom trabalho. Bruno. O Diniz conseguiu melhorar o Vasco, assim, em relação a ele. Eu acho que ele é um técnico muito bom. Eu acho que ele é um técnico importante, assim, para o debate de futebol no Brasil, que ele tem ideias mais fora do convencional no futebol, o que não quer dizer que sempre vai dar certo, às vezes vai dar certo, às vezes não vai, mas algumas coisas nele são muito boas, assim, ele consegue encorajar mais o atleta, e hoje isso é importante porque os atletas eles jogam muito pressionados. O Diniz consegue tirar isso um pouco do atleta, assim, do cara ter coragem de jogar, de arriscar, de fazer, porque o atleta tem capacidade técnica de jogar, senão ele não estaria onde está. Então ele consegue tirar isso do jogador. Isso é importante, assim, tirar o medo de errar, e nem sempre dá certo. Repito, não quer dizer que ele seja um cara, um gênio, não é nada disso. Eu acho que ele é um cara com ideias interessantes, acrescenta muito ao debate e consegue muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes, tirar do atleta o seu máximo, o próximo disso, né? De encorajar, vai, joga, você é capaz, você tá aqui, você é capaz. E o cara vai e consegue jogar. O Rayan cresceu bastante, é um cara de potencial e cresceu na mão dele. Os reforços no meio da temporada foram bons, principalmente os 2 zagueiros, o Cuesta e o Robert Renan. Robert Renan encaixa muito bem com o que o Diniz gosta de futebol, tem uma saída de bola muito boa. E o Robert Renan, até o contrário, o Diniz costuma encorajar o cara a arriscar. O Robert Renan, acho que o Diniz não faz isso, que não é muito dele, mas às vezes deve ter algum que fala, um pouco menos, que o Robert Renan é super confiante, porque ele tem muita qualidade, então às vezes ele arrisca até demais, mas pro Diniz é ótimo ter um jogador como o Robert Renan. O próprio Barros também voltou do América Mineiro de empréstimo, é outro que está jogando bem. Então eu gosto bastante, acho que o Diniz está entre os melhores hoje aqui do Brasil. Não, e é isso, né, Bruno? Ele sabe aproveitar os jogadores que ele tem. Ele faz jogadores crescerem muito, né, o Fernando Diniz? Faz, ele consegue, ele tem muito disso de querer tirar o máximo do cara, que na cabeça dele, se o cara chegou a ser profissional, e muita gente tenta e poucos conseguem, e aí outro filtro bem difícil, virar profissional já é muito difícil, e virar profissional de time grande também, é dificílimo, é dificílimo. Então se o cara chegou até ali, ele tem qualidade.
E às vezes o cara não consegue jogar o que ele pode, por questão psicológica, por ter medo de errar, porque tem alguma questão. E o Diniz consegue, assim, se você tá aqui, você pode. Então vai, arrisca, joga. Isso eu acho muito bom. Isso eu acho que é uma virtude muito grande dele.